A primeira coisa que a gente precisa entender sobre perspectiva é que é uma ilusão, tá? Profundidade é uma ilusão. Nós somos pessoas tridimensionais em um mundo tridimensional, mas nossos olhos só enxergam em 2D. Eles só enxergam 2 dimensões. E para que esses olhos 2D possam enxergar o 3D, nós usamos 2 recursos, principalmente, né? Que vão causar a ilusão de tridimensionalidade. Esses recursos são a distância e os ângulos. A gente usa esses 2 aqui para ter um indicativo da profundidade dos objetos. E o que é profundidade? Nas mídias tradicionais, assim como nos nossos olhos, nós temos apenas 2 dimensões: altura e largura. Então, quando a gente desenha no papel ou no nosso programa de desenho preferido, a gente está usando essas 2 dimensões, mas a gente tenta criar uma ilusão. Vamos colocar um retângulo aqui, uma ilusão de tridimensionalidade. Poderia me esforçar um pouquinho mais nessa ilusão, né? Aí, melhor. Ilusão de tridimensionalidade. E aí a gente vai usar altura, que é a expansão para cima e para baixo, largura, que é a expansão para os lados, e vamos adicionar uma nova expansão, que é a expansão de profundidade. É a expansão de distância quase que paralela aos nossos olhos, a distância que aponta ali na mesma direção para onde estamos olhando. Mas como é que funciona essa profundidade? A profundidade ela segue uma regra simples. A profundidade ela é representada por objetos que encolhem com a distância. Esses objetos realmente encolhem? Não, mas é a ilusão que nós temos. E essa ilusão acontece por causa do nosso campo de visão, ou nosso cone de visão. Imagina aqui, temos um olhinho aqui, observando um objeto na frente dele. Temos aqui o objeto. Nossa visão, ela se expande à medida que ela se distancia. Na verdade, nossa visão, a gente enxerga em algo em torno de 190 graus. A gente enxerga toda essa área aqui, mas a gente tem o que é chamado de ponto cego, né? Que à medida que vai saindo de uma certa região, a gente vai enxergando cada vez menos. Então, aqui a gente tem uma boa definição de visão. Aí, nessa região, a gente enxerga tudo um pouquinho mais borrado. E aqui a gente enxerga tudo bem borrado e praticamente sem opacidade. É como se a gente quase não enxergasse. Algo mais ou menos assim. Mas vamos focar no nosso cone principal aqui. Nós enxergamos em ângulos, em vez de centímetros ou algum outro método de métrica. Então vamos supor que aqui a gente tem um ângulo menor, porque a gente tem uma região de cone aqui menor, e aqui a gente tem um ângulo maior. O que acontece? Um mesmo objeto que está aqui mais próximo de um ângulo menor, ele vai aparecer no nosso campo de visão ocupando um espaço maior, porque esse é o espaço que ele tem para ocupar. Se esse mesmo objeto é expressado em um ângulo maior, que tem mais espaço para ele, ele vai ser representado ocupando um espaço menor. Isso é tudo questão de contexto, porque apesar do nosso cone aumentar, nossa pupila ainda tem um tamanho limitado. Esse aqui é o tamanho da nossa pupila. Então a gente precisa comprimir toda essa imagem aqui dentro desse pequeno espaço. Então o que a gente faz é trazer tudo que está aqui, diminuir o tamanho para caber aqui na pupila. Por isso a gente tem essa ilusão de que as coisas encolhem. Não é que as coisas encolhem quando elas se distanciam. É simplesmente que o espaço aumenta. E a gente precisa diminuir tudo para caber no nosso processamento. E assim nasce essa ilusão. Se a gente tem um objeto próximo e um objeto distante, o objeto distante vai parecer menor. Se esses 2 objetos são planos que são parte de um mesmo objeto, a gente tem então a ilusão de profundidade. Por isso que a gente consegue, por exemplo, tapar a lua com o nosso dedo, porque a lua tá lá gigantona, cheia de buraco aqui a lua, e ela tem tipo 3 milhões de quilômetros de largura, e a gente tapa a lua com o nosso dedão, que tem 2,5 centímetros de largura. Por quê? Porque o dedo ele tá em um cone menor. O dedo tá aqui, ó. Ele tá maior do que o cone que a gente enxerga bem. A lua, apesar de ser imensa, ela tá em um cone gigantesco, muito distante. Então ela vira uma bolinha. Por isso a gente consegue tapar. Então essa é a noção básica do que é profundidade.
Isso aqui é o que a gente precisa entender para compreender como que os objetos parecem menores à distância. E agora a gente precisa entender também o que são pontos de fuga. Então vamos imaginar aqui um objeto infinito. Não um objeto infinito, mas um objeto que vai lá além da linha do horizonte. Imagina que esse objeto aqui, ele está tentando fugir da nossa visão, ele está tentando sair do nosso alcance. Existe um lugar onde ele finalmente consegue cumprir esse objetivo, que é no chamado ponto de fuga. O ponto de fuga é a representação do último lugar na linha do horizonte que a gente consegue ainda enxergar. Porque passou da linha do horizonte, a gente já não consegue ver mais. Então é onde o objeto finalmente conseguiu fugir, conseguiu sair do nosso alcance. Então sempre que você for desenhar um objeto tridimensional, você pensa que o ponto de fuga é o lugar para onde ele está tentando correr. E quando ele tentar fugir, ele vai fugir na direção, tá vendo? Na direção daquele ponto de fuga, com todas as suas partes. Todas elas estão tentando fugir ali na mesma direção. É assim que funciona essa ferramenta do uso de pontos de fuga e linhas de referência. Imagina que as linhas que saem do ponto de fuga são como um túnel. Aqui a gente tem o teto e aqui a gente tem o chão. Essa região toda aqui dentro é um túnel. E dentro desse túnel a gente tem um objeto que está desesperado, tentando fugir dos nossos olhos. E para fugir da gente, esse objeto vai se rastejando por dentro desse túnel. É assim que eu imagino os pontos de fuga. E uma questão interessante é que a gente pode ter distorções diferentes no objeto 3D. A gente pode ter uma distorção mais branda e a gente pode ter uma distorção bem mais exagerada. Então aqui a gente tem esse ângulo de distorção de profundidade, que não afeta tanto a estrutura do objeto, e aqui a gente tem esse ângulo muito mais agressivo para dentro, que afeta muito a aparência. Isso aqui varia da lente que a gente está usando para observar, do tipo de objeto, do ângulo que a gente está vendo, mas a gente pode usar uma métrica bem mais simples para definir isso, pelo menos agora no começo, enquanto a gente está aprendendo, que é o seguinte: objetos curtos distorcem pouco e objetos longos vão distorcer muito. Porque é assim que a gente expressa que eles estão percorrendo uma longa distância ou uma curta distância, com o nível de distorção da profundidade. O quanto eles encolhem do ponto mais próximo da gente até o ponto mais distante. Uma coisa interessante para se observar é que a profundidade ela acontece em todas as direções. Ela não acontece só paralela à nossa visão aqui. A gente está enxergando nessa direção, então a profundidade só acontece para lá. Não, ela acontece para frente, ela acontece na diagonal, ela acontece até para os lados aqui onde a gente não enxerga bem. Então quando a gente representa um objeto tridimensional, ele pode se distanciar apenas em profundidade, e ele pode se distanciar para os lados também. Ele vai ficando distante na horizontal. Isso aqui tem um pouco a ver com os esquemas de ponto de fuga que a gente vai falar depois. Uma outra coisa que pode acontecer é esse mesmo objeto ele se distanciar tanto nas horizontais quanto na vertical. Então ele vai se distanciar para os lados porque ele é muito grande e vai se distanciar para cima também. Então ele encolhe em todas essas direções. E aqui vem um motivo da gente usar esquemas de pontos de fuga, aqueles esqueminhas que a gente já conhece, 1, 2, 3 pontos de fuga. É porque um mesmo objeto, por ele se distorcer em várias direções, ele vai ter um ponto de fuga para cada uma dessas distorções. Lembra que o ponto de fuga é uma referência da distância que o objeto precisa percorrer para fugir da nossa visão. Então, deixa eu me livrar disso aqui. Mas por que nós usamos esquemas de ponto de fuga? É por um motivo simples. Imagina que numa cena você tem um cubo apontando para cá, um cubo apontando para cá, um outro cubo apontando para lá. E aí você vai adicionando um monte de cubo em um monte de ângulos diferentes. Cada um desses cubos vai ter uma direção que ele está seguindo. E cada um desses cubos vai ter um ponto de fuga num lugar diferente da cena. Isso aqui virou uma bagunça muito fácil. Nós usamos esquemas de pontos de fuga para simplificar a estrutura. A gente tem um ponto, 2 pontos e 3 pontos. Mas antes da gente se aprofundar nisso aqui, vamos falar um pouquinho mais disso aqui, a linha do horizonte.
E uma pausa rápida para falar sobre algo que eu tô muito animado de trazer de volta, que é a mentoria. Eu reformei minha mentoria para trazer um modelo um pouco mais completo, que funcione melhor para ajudar meus alunos a evoluírem com mais consistência. Entre as novidades, a mentoria agora dura 14 dias. Você tem 2 vídeos nos 2 primeiros dias, um explicando os fundamentos e um explicando os exercícios e como esses exercícios vão te fazer melhorar. Temos um arquivo de texto com informações de fácil acesso para você poder revisar com mais facilidade sem precisar assistir todos os vídeos várias vezes, com acesso ao meu e-mail para você poder tirar suas dúvidas durante todo esse período, uma ajuda para encontrar boas referências para estudar e um outro vídeo na metade do período onde eu vou pegar seus exercícios e avaliar como a gente está aplicando esses fundamentos que foram explicados e ajudando a corrigir possíveis erros. E todo esse conteúdo vai ser acessível permanentemente, ou seja, você contrata a mentoria e todo aquele material vai ficar ali para você poder usar sempre que você quiser. Então, se você tem interesse na mentoria, se você tem alguma dificuldade que não está conseguindo encontrar resposta na internet ou alguma coisa que você quer melhorar, mas não entende bem o que é exatamente, dá uma olhadinha no link da descrição. A linha do horizonte, ela é a representação de onde o céu se encontra com o mar ou com a terra. Ela é o limite do que conseguimos enxergar. Passou da linha do horizonte, a gente não consegue enxergar nada. Então ela é um divisor de o que conseguimos ver e o que não conseguimos ver. Mas ela também é um divisor do que conseguimos enxergar de um objeto. Ela é uma representação da altura da nossa visão. Então, se a gente tem um objeto acima da linha do horizonte, significa que ele está acima da nossa visão. Se a gente tem um objeto abaixo da linha do horizonte, significa que ele está abaixo da nossa visão. E o que acontece? Quando ele está acima da nossa visão, a gente enxerga a partir de baixo dele. Se ele está abaixo da nossa visão, a gente enxerga a partir de cima. Eu gosto de usar também uma linha do horizonte vertical. Linha do horizonte vertical. Eu tenho que achar um nome para isso. Que vai funcionar nessa mesma lógica da linha do horizonte convencional. Só que agora a gente separa entre esquerda e direita. Caraca, eu acertei o lado. O que está do nosso lado esquerdo, a gente vê o lado direito. O que está do nosso lado direito, a gente vê o lado esquerdo. Isso aqui é a noção básica de ângulo, tá? Ângulo é sobre o que a gente consegue ver do objeto. E um mesmo objeto pode ter vários ângulos diferentes. Nesse caso aqui, esses objetos estão paralelos com a nossa visão. Ou seja, eles têm um plano, que é esse plano da frente deles aqui, que está apontando na mesma direção dos nossos olhos. É como se eles fossem esse objeto aqui. Eles estão com esse plano frontal aqui, apontando na mesma direção dos nossos olhos. Então não importa onde a gente coloque o objeto, eles sempre estão com esse plano da frente aqui, apontando na mesma direção que os nossos olhos estão apontando, seguindo uma linha paralela, né? Então quando a gente enxerga esses objetos nesse ângulo específico, paralelos com a nossa visão, a gente consegue ver o lado deles dependendo da posição deles no lugar. Mas uma coisa interessante, eu vou até traçar outra aqui, é que se eles estiverem apontando para os nossos olhos em vez disso, então em vez de estar apontando para cá, eles estão apontando sempre para cá, um aqui do lado vai estar apontando também para o nosso olho, o que a gente vai conseguir ver, não importa onde ele esteja, vai ser sempre isso aqui, ó, quadrado, 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 quadrado. Isso aqui são objetos tridimensionais, só que a distorção de profundidade deles está acontecendo fora da nossa visão. Porque a única coisa que a gente consegue ver, que é a única coisa que está apontando para os nossos olhos, é o plano da frente. Então isso é a noção de ângulo. Dependendo de onde estamos vendo um objeto, conseguimos ver mais ângulos, menos ângulos e ângulos em estágios diferentes da observação. É assim que nasce o foreshortening, por exemplo. Se a gente tem um objeto de lado, a gente consegue ver o lado. Se a gente tem um objeto em 3/4, a gente consegue ver o lado e a frente. Se a gente tem um objeto de frente, a gente consegue ver só a frente. O que acontece é que quanto mais esse objeto vai se curvando, menos do lado dele a gente vai conseguir ver. Então ele passa por uma progressão, onde aos poucos a gente vê cada vez menos do lado dele até só conseguir ver a frente. E o que acontece com essa região do lado é que ela vai encolhendo até sair da nossa visão, tá? Então, agora a gente entendeu um pouquinho, né? Linha do horizonte, a separação do que a gente consegue e não consegue ver e do que tá acima e abaixo da gente. Essa linha vertical é uma esquizofrenia que eu penso para entender o que tá do nosso lado esquerdo ou direito. Acertei de novo.
E a última coisa que a gente precisa para poder usar os planos de ponto de fuga é uma noçãozinha bem básica, que se você acompanhou até aqui, você não vai ter problema nenhum em entender, que é a noção de planos. Um plano é aquela representação 2D. Um plano é um lado 2D de um objeto. Um objeto 3D é formado por um conjunto de planos. A gente tem esse plano. E a gente tem mais 4 planos aqui que a gente não consegue enxergar. Um em cima, um embaixo, um atrás e um do lado aqui que a gente não consegue ver. Tudo que a gente consegue ver é o da frente e do lado. O que acontece num cenário tridimensional é justamente que a gente precisa observar como os planos estão posicionados. Quais planos a gente consegue ver e quais planos estão sofrendo distorção de profundidade. Nesse cenário aqui, qual é o plano que está sem distorção nenhuma? É esse aqui, ó. Porque ele não encolhe com a mudança de um lado para o outro do plano. E o plano que está sofrendo distorção é esse aqui, porque ele encolhe à medida que ele sai de um lado para o outro. Ele sai daqui para cá, ele tá menor. Essa noção é muito importante para a gente entender qual lado do objeto a gente está vendo, o que a gente está conseguindo processar daquele objeto. Sobreposição também é muito útil para a gente entender o 3D das coisas. Sobreposição é simplesmente um objeto na frente do outro, só isso. Ele pode acontecer em objetos diferentes, e a gente tem esse objeto na frente desse objeto, e ele pode acontecer dentro de um mesmo objeto. Deixa eu apagar aqui para sobrar espaço. Vamos supor que eu estou desenhando um rostinho aqui. Esse rosto está em 3/4. Então o que acontece aqui é que o nariz vai cobrir um pouco do olho. Então esse nariz ele está sobrepondo o olho. Estamos falando de duas partes mais complexas de um mesmo objeto. São o nariz e o olho na estrutura do rosto. Isso ajuda a gente a entender que o nariz está na frente desse olho, o que significa que esse olho está atrás, o que significa que ele pode ser menor, um pouquinho só, não precisa exagerar. Pronto, agora a gente tem tudo que a gente precisa para compreender o que é o uso de esquemas de plano de fuga. Então é disso que a gente vai falar agora. A gente trabalha principalmente com 3 esquemas. Esquemas de 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. Existem alguns sistemas e variáveis diferentes que a gente pode usar, eu vou falar disso já já. Vamos primeiro entender o básico aqui. 1 ponto. Por que a gente trabalha com um ponto de fuga? A gente trabalha com ponto de fuga quando a gente quer dar uma sensação de profundidade única. A gente tem uma única direção para onde as coisas se distanciam. Então a gente trabalha com um único ponto. Isso ajuda a gente a criar uma sensação maior de profundidade. Porque a gente vê as coisas se distanciando no nosso campo de visão bom, né? Que é o campo que a gente consegue enxergar bem aqui. O resto do campo, que é menos definido, não vai sofrer tanto. Então se a gente tem um espaço que é muito profundo, imagina isso aqui como sendo uma sala que está se distanciando lá para dentro, um corredor, a gente usa um ponto de fuga. Se a gente tem um único objeto também e ele se distancia bastante, a gente pode usar um ponto de fuga para mostrar essa profundidade, esse distanciamento em relação a gente. Como é que a gente usa 2 pontos de fuga? 2 pontos de fuga são usados para mostrar uma expansão para os lados, para a gente conseguir conceber a ideia de um ambiente amplo, um ambiente espaçoso. Aqui a gente tem 2 profundidades, 2 distorções de profundidade acontecendo. A gente tem para a esquerda e para a direita. Isso ajuda a expressar que o objeto é tão largo que ele vai se distanciando para os lados. E aí a gente tem a distorção de 2 planos diferentes. A gente tem esses 2 planos aqui sendo distorcidos. 3 pontos de fuga. Quando a gente usa 3 pontos de fuga, a gente quer mostrar esse espaço largo, mas também alguma distância de altura. Então a gente vai ter um objeto que ele encolhe aqui e cresce para os lados. Assim a gente consegue mostrar magnitude. A gente consegue mostrar um objeto muito grande, que a gente precisa olhar para cima para ver esse objeto. Ou a gente pode mostrar também um objeto pequeno, que nós estamos vendo de cima para baixo. Ou um objeto grande, que a gente consegue enxergar de cima. Imagina um drone enxergando um prédio, por exemplo. Ele vê aqui o topo do prédio e o prédio vai encolhendo lá à medida que ele vai se distanciando para o chão. É o que eles chamam de visão aérea, isso aqui.
Então é para isso que servem os pontos de fuga. Um ponto mostra uma profundidade única, é muito bom para dar uma sensação maior de distância. 2 pontos são bons para mostrar um ambiente amplo, um ambiente largo. E 3 pontos são bons para mostrar quando a gente está olhando para cima ou olhando para baixo. E a gente vai ter essas 3 distorções. Geralmente para objetos muito grandes, quando eles são mais usados. Isso é um parâmetro que eu gosto muito de usar, tá? Eu não distorço muito objetos que são pequenos, porque eles são pequenos, eles não vão sofrer tanta distorção das coisas. Quando o objeto é grande, eu crio uma distorção maior, porque eu estou representando que ele está se distanciando mais no meu campo de visão. E como é que a gente usa esquemas combinados? A gente pode usar, vou adicionar aqui o esquema com 4 pontos de fuga, né? Que seria um ponto em cada lado, um ponto para cima e um ponto para baixo. É quando o objeto ele está se expandindo muito horizontalmente e se expandindo muito verticalmente também. Mas uma outra forma que eu vejo sendo usado é através da combinação de esquemas. E aqui eu vou trazer como exemplo um estudo que eu fiz de composição. O que está acontecendo aqui nesse cenário? A gente tem um esquema de um ponto de fuga nesse plano frontal, onde está tudo apontando na mesma direção para mostrar essa distância entre esse personagem e aquele personagem, e aí todas essas linhas elas vão convergir em algum momento ali atrás, aqui assim mais ou menos, aí todas essas linhas vão na direção desse ponto. Então aqui embaixo e mais ou menos nessas 2 paredes, a gente está usando um esquema de um ponto de fuga, tá tudo indo para o mesmo lugar. Só que aí, nessa região que eu queria mostrar mais altura, mais poder, eu usei um esquema de 3 pontos, onde os objetos eles estão obedecendo esse cubo aqui. Eu vou desenhar ele numa cor diferente para se destacar. Pronto, eles estão obedecendo esse cubo aqui, ó. Esse cubo ele tem a distorção de altura, ele tem a distorção para os lados também, que são 3 pontos. Essa é uma combinação muito útil quando a gente precisa colocar impressões diferentes em pontos diferentes da imagem. Isso funciona bem. E agora você deve estar perguntando, tá, você falou isso tudo, mas como é que eu pratico essas noções de perspectiva?